Olá, eu sou o professor Lucas Neto. Sejam bem-vindos a mais um programa Escola Bíblica no seu lar. Hoje nós vamos estudar a lição de número 11, que tem como título Compromissados com a Evangelização. Introdução da lição. A igreja só cresce em qualidade e quantidade com a ação da evangelização, salvando vidas. Nesta lição, de número 11, definiremos os termos evangelização, evangelho e evangelismo. Veremos que a evangelização é um dever da igreja cristã. Conheceremos as fronteiras culturais e geográficas da evangelização. Identificaremos os maiores desafios para a evangelização da sociedade contemporânea como último item da nossa lição. Item número 1 da lição, definição de evangelização. Definimos evangelização como a ação pragmática de anunciar o Evangelho de Cristo às pessoas, conforme a ordem imperativa de Jesus, dada à sua igreja, representada pelos 11 apóstolos, considerando 4 determinações do Senhor exaradas no Evangelho de Jesus, segundo escreveu Mateus, no capítulo 28, versículos 16 ao 20. Vamos então fazer a leitura, Mateus 28, 16 ao 20. Diz assim a palavra do Senhor. Seguiram os 11 discípulos para a Galiléia, para o monte que Jesus lhes designara. E quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Observemos que nesta passagem o Senhor não faz aqui nenhuma recomendação. O Senhor não faz neste texto uma sugestão. O Senhor dá uma ordem. Ocorre aqui uma ordenança do Senhor Jesus aos 11 apóstolos, que aqui representam a igreja. Então, a igreja é a extensão dos apóstolos ali, que ali estavam com o Senhor, e recebe esta ordenança com 4 determinações. E a primeira é o do ir, ou seja, é de ir. É a pregação do Evangelho de Cristo em todo o mundo, onde os cristãos devem ir ao encontro das pessoas, comunicando a mensagem de salvação na autoridade e na pessoa de Jesus Cristo. Segunda determinação, além do ir, fazer discípulos. E fazer discípulos é a ação de proclamação do Evangelho de Cristo, de tal modo que as pessoas se tornarão autênticos discípulos de Jesus, seguindo então com irrestrita obediência aos preceitos do cristianismo. Fazer discípulos é preparar, é estabelecer um estágio de conhecimento da palavra para o ir junto aos outros que foram discipulados.
terceira determinação do Senhor Jesus na evangelização: batizar, que é o ato confessional público do convertido ao cristianismo, que simbolicamente, por imersão do seu corpo físico em água, em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, confirma Jesus Cristo como seu Salvador e Senhor. O batismo é a confissão de fé pública em Jesus, conhecendo então o Senhor Jesus como Salvador e Senhor. Quarta determinação do Senhor Jesus para a igreja: ensinar. E o objeto de ensino aqui é a palavra de Deus, que é a ação continuada do ensino sistematizado das doutrinas da Bíblia, com o objetivo de aperfeiçoar os santos e alcançar a plenitude do conhecimento de Cristo. Estas 4 determinações nos remete a pensar que a evangelização, o processo de evangelização, ele é amplo. Ele não se resume apenas ao pregar a palavra para que uma pessoa se converta ao cristianismo. Ele é muito além disso. Ele é exatamente o ir para pregar a palavra e a pessoa se converter a Cristo pela fé. Ele é o fazer discípulos, preparar esta pessoa para que se torne também um discípulo e vá realizar esta grande comissão. A evangelização também perpassa pelo batismo nas águas, que é exatamente a confissão da fé em Jesus como Salvador e Senhor. E o ensinar, que vai exatamente colocar todas as pessoas, todos os cristãos, num estágio de aprendizado permanente da palavra de Deus. Porque a palavra que restaura, a palavra de Deus é que transforma, a palavra de Deus é que aperfeiçoa os santos, a palavra de Deus é que alcança a plenitude do conhecimento de Deus. E, portanto, não há como realizar evangelismo por partes. O evangelismo abrange toda a igreja, desde o novo convertido até aquele que possui o maior grau hierárquico ministerial. A evangelização ela deve ser firmada no poder do Espírito Santo e na sabedoria divina, e não em sabedoria humana. Ou seja, o caráter da pregação do Evangelho de Cristo deve ser consolidada no poder de Deus. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo de número 2, versículos 5 do 1 ao 5, diz assim a palavra do Senhor. Primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículos 1 ao 5, que fala do caráter da pregação do apóstolo Paulo. Diz assim a palavra de Deus: eu, irmãos, quando fui ter convosco, anunciando-vos o testemunho de Deus, não fiz com ostentação, de línguas ou de sabedoria. Porque eu decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo, a este crucificado. E foi em fraqueza, temor e grande tremor que eu estive entre vós. A minha palavra e a minha pregação não consistiram em linguagem persuasiva de sabedoria, mas em demonstração do Espírito e de poder, para que a vossa fé não se apoiasse em sabedoria humana, e sim no poder de Deus. Passemos agora ao item número 2 da lição, que fala sobre a definição de evangelho.
o termo, na definição etimológica da palavra, ou seja, da origem, esta palavra, evangelho, é a composição de dois termos gregos. Eu, que significa bem, e angélia, que significa novas. Logo, etimologicamente, evangelho significa boas novas. O evangelho de Cristo é o objeto da evangelização. Então, nós podemos definir semanticamente o evangelho de Cristo, que é o poder de Deus, como um conjunto de doutrinas cristãs que devem ser anunciadas em todo o mundo, conforme a ordenança do Senhor, e que revela na pessoa de Jesus Cristo a condição de ser o único e absoluto Salvador da humanidade, de ser a justiça de Deus. Ou seja, o Evangelho de Jesus significa as boas novas da salvação em Cristo, sendo Ele também o Senhor de tudo e de todos. Na carta aos Romanos, no capítulo 1, versículo 16, diz assim a palavra do Senhor: pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiramente do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no Evangelho, de fé em fé, como está escrito: o justo viverá por fé. Logo, o Evangelho de Cristo é o objeto da evangelização. É um instrumento didático, teológico, espiritual, utilizado para evangelizar as pessoas. Segundo o fazer discípulos, o batizar e o ensinar. Em resumo, o Evangelho de Cristo é a palavra de Deus. Passemos agora para o item 3 da lição, definição de evangelismo. Definimos evangelismo como um sistema organizado e estruturado segundo métodos e estratégias técnicas fundamentadas em princípios bíblicos, dirigido pelo Espírito Santo, utilizados para a proclamação do Evangelho de Jesus às pessoas, para que tenham conhecimento de Cristo, para o arrependimento e perdão dos seus pecados e para a salvação da condenação eterna. Integrando, então, o pecador justificado pela graça ao corpo de Cristo. O evangelismo é a estrutura base. São os recursos humanos e os recursos materiais à disposição da igreja para utilizá-los na pregação do Evangelho de Cristo, que é o evangelismo. E, portanto, que é a evangelização, melhor dizendo. E, portanto, é indispensável que haja uma organização do evangelismo na estrutura ministerial da igreja, para que seja praticada a evangelização. O item 4 da lição, nós vamos falar agora sobre que a evangelização ela é um dever da igreja cristã. O ensino e a pregação da palavra de Deus a todas as pessoas são indispensáveis e obrigatórias, pelos seguintes motivos. Temos aí pelo menos 3 motivos fortes para dizer que a evangelização, ou seja, a ação pragmática da pregação da palavra às pessoas, é um dever da igreja, é uma obrigação. E o primeiro motivo, por que evangelizar? Porque é uma ordenança imperativa do Senhor Jesus. O Senhor Jesus ele estabeleceu de forma imperativa
a ordenança de evangelizar toda criatura no mundo. Sendo então esta comissão de ordem não só individual para cada cristão, como também de ordem coletiva para a igreja, como organismo eclesiástico. A missão primordial de todo cristão é evangelizar. E, portanto, ninguém que é cristão está fora desta comissão, desta ordenança. Ela é imperativa. Se somos servos do Senhor, portanto, nós temos que realizar a vontade do nosso Senhor. E ele ordenou que a igreja pregasse o evangelho a toda criatura no mundo inteiro. No Evangelho de Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo de número 24, versículos 44 a 47, diz assim a palavra do Senhor. Já era, melhor dizendo, 24, Lucas 24, 44 e 47. A seguir, Jesus lhes disse: são estas palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia. E que, em nome de Jesus, se pregasse arrependimento para remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Eu vou repetir aqui o versículo 48. Vós sois testemunhas destas coisas. Ou seja, somos testemunha de tudo que aconteceu no plano de salvação em Cristo Jesus. E somos testemunhas de Cristo para as demais nações. Versículo 49. Eis que envio sobre vós a promessa de meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Jesus também estabeleceu em sua palavra que é vontade dele que todo homem se salve. Por que evangelizar? Porque é a vontade de Deus que todo homem se salve. Primeiro, é uma ordenança. E segundo, é a vontade que todo homem se salve. E, portanto, temos que evangelizar. A palavra de Deus, no livro de Eclesiastes, capítulo 7, versículo 20, registra que não há homem justo sobre a terra que faça o bem e que não peque. O homem, por si só, ele não tem justiça própria. E por isso não pode chegar aos atributos de santidade, de retidão, da justiça de Deus. Por si só. Porém, aprove a Deus, em seu infinito amor e misericórdia, tornar o homem justo. Porque o desejo de Deus é que todos os homens sejam salvos. Isto está escrito, esse desejo, essa vontade do Senhor, na primeira carta a Timóteo, no capítulo de número 2, versículos 1 ao 7. Diz assim a palavra do Senhor. Antes de tudo, pois, exorto que se use a prática de súplicas, de orações, de intercessões, ações de graça em favor de todos os homens. Em favor dos reis,
e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem à plenitude do conhecimento da verdade. E porquanto há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto fui designado pregador e apóstolo. Afirmo a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Eu vou ler aqui novamente o versículo 6, que diz: o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Ou seja, o tempo todo, em todo o tempo, temos que testemunhar que Jesus Cristo é quem salva. Jesus Cristo é o único Salvador dos homens. E a vontade dele é que todos os homens se salvem, ou sejam salvos. E nesse sentido, quando falamos aqui homens, nós estamos falando todas as pessoas, todos os seres humanos. Outro motivo, outra razão por que nós temos que evangelizar é a sociedade odierna, que está submersa nos males e nas corrupções. Esta sociedade de hoje, ela, em suas relações sociais, a nível mundial, há uma total deterioração. Resultado de desqualificações morais, éticas e espirituais. As atitudes comportamentais das pessoas estão diametralmente opostas aos valores, aos princípios e aos preceitos divinos registrados na Bíblia Sagrada. A humanidade cada vez mais se afasta de Deus, o Criador e Todo-Poderoso. E há um registro na segunda carta a Timóteo, no capítulo 3, versículos 1 a 5, deste retrato instantâneo da sociedade de hoje, parecida com a sociedade dos tempos de Noé. E diz a palavra de Deus, na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, versículos 1 ao 5. Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Este é o retrato real e fiel dos males e das corrupções dos últimos dias, que se chama hoje. Passando para o item 5 da lição, vamos falar sobre as
fronteiras culturais e geográficas da evangelização. No livro Atos dos Apóstolos, no capítulo de número 1, versículo 6 ao 8, diz assim a palavra do Senhor. Então, os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: Não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Nesta passagem de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículos 6 a 8, Jesus Cristo, antes da sua ascensão, faz ou determina os limites, não só culturais, mas geográficos, para a evangelização. E estes limites foram pelo menos 3. O limite local, que é a evangelização realizada no local onde a igreja está estabelecida. Na rua, no bairro, na cidade ou no estado. É nosso caso aqui, Fortaleza, Ceará. O outro limite estabelecido foi para Jesus Cristo, aos seus discípulos, Judéia e Samaria. É a evangelização realizada no território nacional onde a igreja está estabelecida, ou seja, país. No nosso caso, o Brasil. E a evangelização transnacional, que Jesus Cristo, à época, falou com fins da terra. É a evangelização realizada além das fronteiras, não só geográficas, mas também culturais, do território nacional onde a igreja está estabelecida, ou seja, outras culturas ou países estrangeiros. No nosso caso, os outros países do planeta Terra. Mas aqui nós temos que considerar um fato importante. É que essas fronteiras hoje também são culturais. Dentro de um próprio, ou dentro do próprio território nacional, pode haver uma cultura diferenciada da nossa. Por exemplo, os indígenas na Amazônia é uma cultura diferente da nossa. E, portanto, aí seria uma missão transcultural. Estes são os limites que o Senhor determinou. Portanto, todo mundo, no sentido individual nosso, a começar da nossa casa, da nossa família, daí para os nossos vizinhos, para os nossos familiares, que não faz parte do núcleo da família, os nossos amigos, e aí vai até os confins da terra. Portanto, não há limite para a evangelização. Não há limite nem geográfico e nem cultural. A palavra de Deus deve ser pregada em todo o mundo. Item 6 da lição, já caminhando para o final da nossa lição, nós vamos falar aqui quais são os maiores desafios para a evangelização da sociedade contemporânea. Nós podemos destacar como desafios ao processo de evangelização das pessoas em nossa sociedade contemporânea os seguintes pontos. E aqui eu estou falando de uma forma geral da sociedade mundial.
Não é a sociedade de um determinado lugar. Mas a sociedade em todos os países tem esses desafios a serem transpostos para a evangelização, para a pregação da palavra de Deus. E o primeiro deles é a incredulidade, que é a não crença na palavra de Deus. O desenvolvimento da humanidade em todas as áreas, a partir da razão, da ciência, do conhecimento humanístico e das organizações sociais, sem reconhecer as realidades sobrenaturais, religiosas ou espirituais, induziram as pessoas, como sociedade organizada, a se afastarem dos princípios divinos. As pessoas em nossos dias moldam ou configuram Deus à sua imagem e semelhança humana. E, ao contrário, não querem ter a imagem e semelhança de Deus. Nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus e, portanto, nós temos que ter o caráter dele. Mas hoje as pessoas querem que Deus tenha o nosso caráter humano. E isto é impossível, porque Deus é santo, puro, sem pecado. Outro ponto importante é que outras pessoas apregoam que não existe Deus. Outros dizem que o que é pecado para um não é pecado para o outro. E vice-versa. Eliminando, então, o referencial da palavra de Deus como regra de fé e de comportamento moral das pessoas. Levando-as, então, a um estado permanente de incredulidade à palavra de Deus, a fechar o seu coração para a palavra do Senhor. A incredulidade, ela nos faz ter um coração perverso. Ela nos afasta de Deus e sistematicamente nos leva à desobediência ao Senhor. Uma geração de israelitas, ou seja, a nação de Israel, sucumbiu no deserto. Não entraram no descanso do Senhor, morrendo sobre um solo árido de extremada escassez de tudo, porque simplesmente não creram no Senhor. Na carta aos Hebreus, capítulo de número 3, versículos 7 a 13, diz assim a palavra do Senhor: assim, pois, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração como foi na provocação no dia da tentação do deserto, onde os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras por 40 anos. Por isso me indignei contra esta geração e disse: estes sempre erram no coração. Eles também não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Incredulidade nos leva à desobediência. Incredulidade nos faz ter um coração perverso. Incredulidade nos leva a sermos enganados pelo pecado. Outra razão, ou outro desafio para a evangelização da sociedade contemporânea é a idolatria. Deus colocou o desejo da eternidade
no coração do homem. Ou seja, toda e qualquer pessoa, hoje, ela não quer morrer fisicamente, porque ela deseja viver o maior tempo possível de vida sobre o planeta Terra e ser feliz. Pela minha vontade, eu quero viver mais de 120 anos. O maior tempo possível nesta Terra, de forma sóbria, com saúde, realizando a obra de Deus. Esta é a eternidade que Deus, esse desejo da eternidade que Deus colocou no coração de cada pessoa. Eclesiastes, capítulo de número 3, versículo 11, diz assim a palavra do Senhor. O livro de Eclesiastes está depois do livro de Provérbios. Eclesiastes, capítulo 3, versículo 11. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Também pôs a eternidade no coração do homem, sem que este possa descobrir as obras que Deus fez desde o princípio até ao fim. Isto significa que uma pessoa só será feliz em toda a sua plenitude se preencher o seu coração com algo ou alguém que é eterno. Ou seja, que não tem começo e que não tem fim. Logo, qualquer coisa criada não é eterna. E por isso não preenche em toda a sua totalidade e satisfação o coração da pessoa, fazendo-a feliz. Então veja, Deus colocou o desejo pela eternidade no nosso coração. Isso quer dizer que qualquer coisa que não seja eterna não preenche o nosso coração em toda a plenitude. Pode preencher por um momento, mas não em toda a sua plenitude. Agora, correntes doutrinárias, humanísticas, elas defendem que o ter é mais importante do que o ser. A matéria, representada por bens materiais, é de maior valor do que os valores divinos. A nossa vida, ela não é uma corrida atrás de riquezas e de autopromoção. Na carta aos Colossenses, capítulo de número 3, versículos 5 ao 6, diz assim a palavra do Senhor. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lasciva, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. A avareza é o amor ao dinheiro. Então, quando o ser humano coloca algo ou alguém finito no seu coração, no lugar de Deus, que é eterno, comete o pecado da idolatria. E jamais será feliz. Porque só o que é eterno preenche plenamente o coração da pessoa e faz feliz. Só Jesus Cristo é eterno. Só Jesus Cristo é que deve preencher o nosso coração, ou preenche o seu coração com Jesus, para que você seja feliz. Em resumo, posso ficar até feliz na compra de um carro novo. É prazeroso. Mas aquilo ali é um bem finito, que vai passar aquele prazer, aquela felicidade. O que vai preencher realmente o meu coração é o que é eterno. Porque Deus colocou a eternidade no meu coração. E só tem um ser que é eterno no universo. Jesus Cristo. Se você abrir o seu coração para que ele entre e passe a presidir a sua vida, se você não praticar idolatria colocando algo ou alguém em primazia no lugar de Deus,
você vai ser feliz independente das circunstâncias que você venha a passar. Ou na pobreza, ou na riqueza, ou na abundância, ou na escassez, ou na doença, ou na saúde. Em qualquer circunstância, você é feliz porque tem Deus no seu coração. Outro desafio, melhor dizendo, para a evangelização da sociedade contemporânea, são os falsos ensinos. A igreja cristã, desde o seu início, sofre com a apresentação distorcida do Evangelho de Cristo, por ação de pessoas que, a partir de uma concepção própria, criam interpretações, teorias, filosofias, entendimentos errôneos da doutrina cristã. Criam normas, regras pessoais, desvirtuando a essência do Evangelho de Cristo, que é a essência do Evangelho de Cristo é só Cristo salva. Na Epístola de Judas, versículos de número 3 e 4, diz assim a palavra do Senhor. Amados, quando empregava toda a diligência em escrever-vos acerca da nossa comum salvação, foi que me senti obrigado a corresponder convosco, exortando-vos a batalhardes diligentemente pela fé, que uma vez por todas foi entregue aos santos. Pois certos indivíduos se introduziram com dissimulação, os quais desde muito foram antecipadamente pronunciados para esta condenação. Homens ímpios que transformam em libertinagem a graça de nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor, Jesus Cristo. Nos tempos da igreja primitiva, uma cidade de cristãos virtuosos se defendiam das falsas doutrinas e dos falsos mestres e profetas, comparando as suas respectivas mensagens e ensinos com a palavra de Deus. Somente pelo conhecimento da palavra de Deus, a pessoa se liberta e se defende de tudo que é contra Deus. Leia a Bíblia o tempo todo, em todo o tempo. Livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 17, nós vamos testemunhar exatamente o que os bereanos faziam quando alguém chegava na sua cidade para pregar qualquer palavra e eles comparavam com a palavra de Deus para ver se era assim. Diz assim a palavra do Senhor, Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículos 10 ao 11. E logo durante a noite os irmãos enviaram Paulo e Silas para Bereia. Ali chegados, dirigiram-se à sinagoga dos judeus. Ora, estes de Bereia eram mais nobres que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda a avidez, examinando as Escrituras todos os dias, para ver se as coisas eram de fato assim. Concluindo a aula de hoje, todo cristão tem a missão primordial de anunciar as boas novas, de modo a realizar a vontade do Senhor, para a salvação da humanidade, que vive num mundo moralmente e espiritualmente caótico. A igreja, representada pelos discípulos de Jesus, individual ou coletivamente,
tem a missão máxima de evangelizar toda a sociedade no mundo. Bênçãos especiais de Jesus para você. Amor a Cristo. A glória é de Deus. Até o nosso próximo programa, Escola Bíblica no seu lar, se Deus permitir.